Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Nós estamos falando aqui sobre o capítulo 2, Pastoral Urbana, e nós vamos falar sobre a situação social e política da Galileia nos dias de Jesus. Como eu disse a vocês na aula passada, essa matéria ela é muito didática, então não tem como eu não ler, partes da lição, e porque ela é assim, ela é didática, você tem que ter conhecimento, igual a gente vai poder visualizar a época, de Jesus na Palestina. Eu tenho até aqui um mapa, muito legal, que mostra toda a Palestina na época de Jesus, a lição até fala sobre isso, e as divisões, para vocês entenderem melhor. Tem até um mapa aqui que mostra o caminho que o povo de Israel fez, do Egito até a terra onde nós chamamos de Palestina, Para você ter uma ideia onde que está Jericó aqui, Então eles passaram por toda essa trajetória. É muito interessante isso. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que estava acontecendo, tanto no nível social como no nível político da época. Olha o primeiro parágrafo, demonstrando isso que eu estou falando. O objetivo desse estudo é procurar reconstruir, em linhas gerais, como estava organizada política, econômica, social e religiosamente a Palestina no século I depois de Cristo, período em que Jesus nasceu e o Novo Testamento foi escrito. Compreenderemos que quando mais conhecermos o cotidiano palestinense neste período, será mais fácil avaliar o impacto da mensagem cristã. Não é possível realizar a pastoral urbana sem conhecer e entender o contexto onde a igreja está inserida, E nós vimos aqui que a Palestina ela é um esteio, e ela é bem estreita assim, E ela está situada entre a África e a Ásia, Então o que acontece? A gente vê também nas viagens missionárias de Paulo, falando um pouquinho da onde está situada ali a Palestina. Aqui falam os dados que são muito interessantes. Ela é menor do que o estado do Espírito Santo. Ela tem uma superfície de 34 mil quilômetros quadrados e cerca de 650 mil habitantes na época, lógico, de Jesus, Então o que acontece? Qual que era o quadro político da época? Nós sabemos que o quadro político da época era dominada por Roma. Roma tinha uma característica muito interessante. Quando eles queriam dominar uma região, ou um país, qualquer coisa, o que eles faziam? Eles enviavam as suas legiões, Às vezes eles tinham que guerrear e às vezes as tribos ou as regiões, quando Roma chegava, eles já se entregavam. E quando isso acontecia, deles se renderem, o que Roma fazia? Roma, ele não destruía a cultura do lugar, Ele não destruía os pilares religiosos do lugar. O que Roma fazia? Roma deixava a cultura como era, só que sob o domínio de Roma. Ou seja, geralmente aumentava os impostos, A cidade ela começava a mudar, a ser mais helênica, ou seja, já ter mais característica urbana, Algumas coisas mudavam, mas a cultura religiosa, a cultura cívica, geralmente eles não mexiam, ou quando mexiam, só colocavam parênteses para que a característica da região não mudasse, porque assim eles entendiam que era mais fácil dominar sem revoltas. Porque se eles chegassem e dominasse tudo, lógico que ia ter uma revolta, Podia ter guerra e tal. Lógico, irmãos, a gente vai ver que
que no passar do tempo os judeus não gostaram de algumas decisões de Roma e teve várias revoluções, e nós vamos falar sobre isso nessa lição. Então o que acontece? Aqui no quadro político administrativo fala isso que eu estou falando, no segundo parágrafo. Ainda que Roma tenha procurado manter as estruturas locais anteriores à conquista e tenha respeitado, né, toda a cultura judaica no tocante a diversos aspectos, a dominação romana implicou na progressiva romanização e helenização e na cobrança de inúmeros impostos diretos ou indiretos. Foi isso tudo que eu estava falando aqui agora. Então o que acontece? Lógico, irmãos, que ia chegar um ponto que eles não iam suportar, né? E a gente vê isso mais fortemente em 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, primeiro a cercou e depois destruiu, cumprindo-se, né, o que está escrito lá em Lucas, né? E é muito bonito e pesado. Bonito porque a gente vê o que Jesus falou que não ia sobrar pedra sobre pedra no templo, né? Mas muito pesado quando a gente percebe que o homem é muito cruel quando ele vai destruir. Hoje, se você for em Jerusalém, você vai ver, né, que as pedras realmente do templo estão espalhadas ao redor do templo. Havia então uma organização econômica, né? Por quê? Irmão, se você pegar o mapa, você vai ver que é muito estratégico aonde está a Palestina. Ali é muito estratégico porque liga dois continentes. O continente africano ao continente asiático. E a gente vê que, né, tem um mar, tem os dois mares menores aqui, né? Então o que acontece? Na época eles usavam muito barcos. Então se você for olhar direitinho aqui, nossa, é um caminho perfeito para você, tanto você chegar ao Egito, né, na África, como você chegar na Ásia. Então, essa cidade para Roma, ela era economicamente muito viável. E quando eles dominaram aquela região, eles conseguiram proezas através dessas rotas marinhas. Então o que acontece? Olha aqui, por ela circulavam soldados, comerciantes, mensageiros, diplomatas. Essa região possuía importantes centros urbanos, como Cesareia e Jerusalém, que concentravam pessoas e atividades econômicas como em outras áreas do Império. Nessa região existiam vias e portos que facilitavam as comunicações e transporte de mercadorias e pessoas. Então havia toda uma estrutura, né? Lógico que se havia uma estrutura econômica, também tem que haver uma estrutura social. E a Palestina era dividida, como hoje no Brasil, né? A gente tem as classes dos empresários, dos comerciantes, dos ricos, né? A classe política, e na época também não era diferente, porque a gente usa a mesma forma helênica, a gente usa a mesma forma social e econômica já de muitos anos estabelecida, primeiro pela Grécia e depois por Roma, né? Então a gente tem essa mesma estrutura, então é natural que hoje nós tenhamos também essas divisões sociais, né? E aqui fala que a sociedade palestinense pode ser dividida em 4 grandes grupos sociais socioeconômicos: os ricos, os grandes proprietários, os comerciantes ou elementos provenientes do alto clero, né? Os trabalhadores em geral, seja no campo ou nas cidades, os miseráveis, os mendigos, os escravos, né? Ou os excluídos sociais e até mesmo os ladrões. Contudo, as diferenças sociais da Palestina não se pautavam somente na riqueza ou pobreza do indivíduo, mas em diversos outros critérios como sexo, função religiosa, conhecimento, pureza ética, né? Então a gente vê que não é muito diferente do que é hoje. Hoje nós talvez usamos nomenclaturas diferentes, né? Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, existia vilas, favelas, hoje existe comunidades, ou seja, muda a nomenclatura, mas a classificação é a mesma. Ricos, né, pessoas médias, pessoas baixas, pobres, miseráveis.
Hoje a classificação ainda é a mesma, né? Mudando algumas coisas. E lá não era diferente. E lá existia muitas instituições religiosas também. A gente percebe, né, que não só os judeus também tinham várias classes, a gente vai falar um pouquinho disso daqui para frente. A gente pensa muitas vezes que foram os cristãos que acabaram, né, dividindo os judeus, e a gente vai ver que os judeus já estavam divididos. E havia uma cultura religiosa, vamos falar basicamente dos judeus, relembrando, né, as mulheres elas não tinham, né, tantas coisas para fazer. Por exemplo, a maioria das coisas eram os homens que faziam, né, principalmente no templo, né, as mulheres limpavam, as mulheres serviam os maridos, as mulheres elas tinham um trabalho mais social, mais, né, familiar nessa época. Os homens estavam mais à frente no poder, né, até no templo, né, e também já havia uma hierarquia religiosa. Aqui nas instituições religiosas, no tema 5 aqui, está falando assim, ó, organizado a vida religiosa e os cultos no templo, existia um amplo clero chefiado pelo sumo sacerdote, que provinha das famílias judaicas mais ricas da Palestina. Os sacerdotes, tanto sob o governo dos herodianos quanto dos procuradores, eram escolhidos e destituídos pelos governos civis. Logo, este posto possuía um forte caráter político. O que está falando aqui? Que dentro ali da Judéia havia os poderes políticos instituídos pela Roma. Todos homens, né? As mulheres, elas sempre tiveram um trabalho, né, mais à beira e não no centro, né? O sumo sacerdote era auxiliado por diversos funcionários, todos provenientes das famílias mais importantes. O comandante do templo, os chefes das 24 equipes semanais, os 7 vigilantes, 3 tesoureiros, existiam cerca de 7.000 outros sacerdotes, divididos em 24 equipes que se revezavam no serviço do templo. Ou seja, era muito organizado, tanto na política, quando Roma chegou e falou assim, olha, dentro do seu contexto religioso, nós vamos estar nessa posição. Esses vão ser seus chefes políticos. Mas no caráter mesmo do culto, a Roma deixava os judeus fazerem as suas celebrações livres, se é assim que nós podemos dizer, sempre sob olhares de Roma, né? Porque se eles afrontassem Roma, eles eram julgados e condenados. Então a gente está vendo aqui que havia uma estrutura também religiosa, né? Nós sabemos que quem fazia os sacrifícios no templo eram os sacerdotes e as suas famílias, né? Então a gente lembra, né, desses pedaços. E Roma não interferia drasticamente nisso, a não ser que houvesse alguma coisa que afrontasse Roma. Então o que acontece? O judaísmo no século I, vamos prestar atenção nisso aqui. Muitas pessoas pensam no judaísmo, é aquilo que eu estava falando, no século I depois de Cristo, como um bloco monolítico, uma religião solidamente unificada que o cristianismo dividiu, formando uma nova religião. Entretanto, havia muitos grupos diferentes dentro do judaísmo antigo, e o movimento de Jesus era, a princípio, só um deles. Assim, a separação do cristianismo do judaísmo não foi súbita, mas aconteceu gradualmente. O judaísmo no tempo de Jesus parecia muito com as divisões internas do cristianismo de hoje. Para entendermos o Novo Testamento mais completamente, especialmente como a vida de Jesus é apresentada nos evangelhos, nós precisamos conhecer a variedade dos grupos judaicos que existiam no primeiro século. Fariseus, saduceus, os essênicos, os herodianos, os zelotes. Então o que acontece? Ainda tinha os escribas, os movimentos, né, de batistas, seitas populares que mantinham as práticas do batismo de João Batista, dentre outros. Então quando Jesus começou a pregar ali,
Para eles era mais uma divisão que estava acontecendo dentro do judaísmo. Por isso que eles se revoltaram tanto com Jesus. Porque se você olhar direitinho, tanto os fariseus, os saduceus, os essênicos, os zelotes, eles eram separados, né? Mas eles mantinham mais ou menos uma ordem entre eles, né? Hoje a gente vê essas divisões também, por exemplo, batistas, quadrangulares, assembleianos, né? Metodistas, e também há uma certa paridade entre eles. Eles não, né? Geralmente eles não se afrontam, não se pegam, não brigam, não fazem guerra. Mas quando Jesus veio e começou a pregar uma nova mensagem, uma nova interpretação do que eles achavam que eles sabiam, e Jesus começou a falar a verdade, aí houve toda aquela revolução da época. Por isso que os judeus da época se revoltaram com Jesus. Por quê? Porque realmente Jesus estava mudando tudo. Jesus estava trazendo uma verdade mais sólida e menos política do que eles faziam. Então, quando a gente percebe, né, o quanto Jesus afrontou aquelas pessoas, tanto que Jesus chamava eles de raça de víboras, sepulcros caiados, lógico que eles iam ficar revoltados. E outra coisa, estava quebrando o poder político deles dentro da religião, né? Então, a gente estudando aqui o social, o econômico da Palestina, a gente vê que realmente Jesus mudou a história, né? E a profecia de Jesus, quando ele falou sobre o templo, e aconteceu quando Tito, né, cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, né? Destruiu o templo, né, pela segunda vez, né? A gente nota, né, o contexto de tudo que aconteceu naquela época. E levou muitos anos, né? Foi só em 1947 que a ONU firmou Israel como 1948, desculpa, irmãos, como nação, né? Em 1948, com aquele voto lá de Minerva lá do brasileiro, que voltou o Estado de Israel. Você vê quantos anos Israel ficou fora da Terra Prometida. Então, o que acontece? Na pastoral urbana, nós temos que conhecer esses detalhes. Às vezes, nós achamos que é só pregar a palavra, é só ensinar a Bíblia, né? Não é só isso, irmãos. A gente vê que na pastoral urbana, nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Eu falei isso na aula anterior, sobre a gente conhecer o nosso bairro, né, a situação do nosso bairro. Isso é pastoral urbana. Você tem que saber os problemas sociais, você tem que saber os problemas econômicos, sociais, econômicos do seu bairro, né? Você tem que saber que aquela região precisa disso, aquela outra região precisa mais daquilo, e levar Jesus através disso. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Lembrando que amanhã eu quero que vocês tragam o exercício 1, né? A pastora Kelly deu xerocado, né, a lição número 1, tragam, né, em nome de Jesus, a lição pronta. E nós vamos debater um pouco desse capítulo e o capítulo 3, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém e amém.